A porta do estúdio de balé se abriu com o tilintar suave do sino pendurado no batente. Era uma tarde comum de terça-feira, daquelas em que o sol da primavera entrava pelas grandes janelas e desenhava quadrados luminosos no piso de madeira clara. O cheiro característico de resina e madeira encerada preenchia o ambiente, enquanto as últimas alunas da turma anterior guardavam suas sapatilhas nas mochilas cor-de-rosa. Marina Oliveira estava de costas, ajustando o sistema de som quando ouviu os passos. Havia algo diferente naquele caminhar. Não era o passo apressado de mães atrasadas, nem o arrastar descuidado de crianças empolgadas. Era um passo firme, calculado, de alguém acostumado a entrar em ambiente sendo notado. Ela se virou com um sorriso profissional já preparado no rosto, pronta para cumprimentar mais uma família nova que vinha conhecer suas aulas. O que ela viu a fez congelar por completo. Não era possível. Não depois de 15 anos. Não ali, no seu santuário, no lugar que ela havia construído tijolo por tijolo com tanto sacrifício. O homem alto, de ombros largos, vestindo um terno perfeitamente cortado que certamente custava mais do que 3 meses do aluguel do estúdio, segurava delicadamente a mão de uma menina pequena. A criança, não mais que 5 anos, tinha cabelos escuros presos em um rabo de cavalo alto e usava um colã rosa com uma saia de tule que brilhava suavemente sob a luz. Mas Marina não conseguia tirar os olhos do homem. Os mesmos olhos cinza-aço que ela jamais havia esquecido. O mesmo maxilar quadrado, agora com algumas rugas de expressão que não estavam lá antes. O mesmo anel de ouro maciço no dedo mindinho da mão direita, com um brasão que ela ainda via em seus pesadelos ocasionais. Vitório Castellano. O nome ecoou em sua mente como um trovão silencioso. Ela sentiu suas mãos começarem a tremer e rapidamente as escondeu atrás das costas, apertando uma contra a outra com força suficiente para deixar as juntas brancas. Ele não a havia reconhecido. Ainda não. Seus olhos passavam pelo estúdio com aquela mesma avaliação calculada que ela se lembrava, catalogando saídas, identificando potenciais ameaças, medindo cada pessoa presente. Era um hábito que homens como ele nunca perdiam. Homens que viviam no mundo das sombras, onde um segundo de distração poderia significar a diferença entre a vida e a morte. A menina, completamente alheia à tensão que repentinamente havia tomado conta do ambiente, puxou a mão do pai com entusiasmo infantil. Papai, olha. Tem uma barra como na TV. E espelhos grandes. Sua voz era doce, cheia daquela pureza que só crianças pequenas possuem. Eu vou ser uma bailarina de verdade, né? Como a mamãe sempre quis ser. Vitório abaixou-se até ficar na altura da filha, e Marina viu algo que a surpreendeu profundamente, ternura genuína nos olhos que ela havia conhecido apenas como frios e implacáveis. Sim, minha princesa. Você vai ser a melhor bailarina que este mundo já viu. Ele beijou a testa dela com uma delicadeza que parecia impossível vindo daquelas mãos. Mãos que Marina sabia que eram capazes de coisas terríveis. Marina precisou reunir toda a sua força de vontade para dar um passo à frente. Cada fibra do seu ser gritava para ela correr, fugir antes que ele a reconhecesse, antes que o passado que ela havia enterrado tão profundamente voltasse à superfície. Mas ela havia construído uma vida aqui. Este estúdio era seu sonho realizado. E, além disso, aquela criança inocente não tinha culpa de quem seu pai era. Boa tarde. Sua voz saiu mais firme do que ela esperava. Vocês devem ser os novos alunos. Isabela, certo? A menina acenou vigorosamente com a cabeça, seus olhos castanhos brilhando de entusiasmo. Foi só então que Vitório se levantou completamente e olhou diretamente para Marina. O reconhecimento foi instantâneo. Ela viu nos olhos dele, primeiro a surpresa, depois a memória se encaixando, e finalmente, algo que ela não conseguiu identificar. Não era raiva. Não era a frieza assassina que ela se lembrava. Era algo mais complexo, mais humano. Marina. Ele disse seu nome como se estivesse testando uma palavra em uma língua estrangeira. Marina Oliveira. Não era uma pergunta. Era uma confirmação. E o fato de ele se lembrar do seu sobrenome completo depois de 15 anos fez o estômago dela revirar. Senhor Castellano. Ela respondeu, mantendo a voz profissional, embora sentisse o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Bem-vindo ao estúdio Arabesque. Isabela olhava de um para o outro, franzindo a testa pequena em confusão. Vocês se conhecem? Foi Vitório quem respondeu, sem tirar os olhos de Marina. Sim, cara minha. A senhorita Oliveira e eu, nos encontramos há muito tempo. Em outra vida. O peso daquelas palavras pairou no ar como fumaça densa.
Outra vida. Marina quase riu da ironia. Para ela, havia realmente sido outra vida, uma que ela havia deixado para trás com muito sangue, muitas lágrimas e uma dívida que ela nunca poderia realmente pagar. Vamos começar. Marina sugeriu, desviando o assunto com a prática de alguém acostumado a evitar conversas perigosas. Isabela, você pode colocar suas sapatilhas ali no banco. Temos alguns minutos antes da aula começar oficialmente. A menina correu entusiasmada para o banco, distraída por sua própria empolgação. Marina aproveitou o momento de distração para falar baixo, apenas para Vitório ouvir. Por favor, não estrague isso. Este lugar é tudo que eu tenho. Vitório a estudou por um longo momento. Havia uma intensidade no seu olhar que a fazia sentir como se estivesse sendo dissecada, cada camada de sua alma sendo exposta e examinada. Você fugiu. Ele disse, sua voz era baixa mas não ameaçadora. Era apenas uma afirmação de fato. Naquela noite. Você simplesmente desapareceu. Mandei homens te procurarem por meses. Eu sei. Marina engoliu em seco. Eu tinha que desaparecer. Por que aqui? Por que voltar para a mesma cidade? Porque esta cidade também é minha. Eu nasci aqui. Minha família está aqui. Ela manteve a voz baixa mas firme. E eu me escondi bem o suficiente. Mudei de nome, de aparência, de vida inteira. Você nunca deveria ter me encontrado. Eu não estava procurando. Ele admitiu, e havia algo parecido com ironia triste na sua voz. Minha esposa, Helena, ela morreu há 2 anos. Câncer. Nas últimas semanas, ela fez uma lista de coisas que queria que eu fizesse pela Isabela. O primeiro item era encontre a melhor professora de balé da cidade. Helena sempre quis ser bailarina quando era jovem. Nunca conseguiu. Queria que nossa filha tivesse essa chance. Marina sentiu uma pontada de simpatia atravessar suas defesas cuidadosamente construídas. Ela se lembrava de Helena Castellano, uma mulher linda, refinada, que sempre parecia deslocada no mundo brutal em que seu marido vivia. Nos poucos encontros que tiveram, Helena havia sido gentil com Marina, oferecendo sorrisos genuínos em um ambiente onde sorrisos eram raros e geralmente falsos. Sinto muito pela sua perda. Marina disse, e era verdade. Ela sabia o que era perder alguém importante. Papai. Olha, eu coloquei certinho. Isabela chamou do banco, mostrando orgulhosa suas sapatilhas cor-de-rosa perfeitamente amarradas. Vitório se afastou ligeiramente, mas antes seus olhos encontraram os de Marina uma última vez. Precisamos conversar. Depois da aula. Não era um pedido. Homens como Vitório Castellano não faziam pedidos. Mas também não era exatamente uma ordem. Era algo intermediário, e Marina descobriu que não tinha forças para recusar. As outras meninas começaram a chegar com suas mães. Marina observou Vitório se afastar para o lado, assumindo uma posição perto da parede dos fundos onde poderia observar a aula. Diferentemente das outras mães que se sentavam nas cadeiras fornecidas perto da porta ou que simplesmente iam embora para voltar uma hora depois, ele permaneceu de pé, vigilante. Sempre vigilante. A aula começou. Marina tinha dado centenas, talvez milhares de aulas ao longo dos anos, mas nunca uma havia sido tão difícil de conduzir. Ela podia sentir os olhos dele sobre ela a cada movimento, cada instrução que dava, cada vez que se abaixava para corrigir a postura de uma criança. Isabela se revelou uma aluna atenta e ansiosa para aprender. Ela tinha equilíbrio natural e uma graça inata que não podia ser ensinada. Marina se pegou sorrindo genuinamente ao observar a menina tentando imitar as posições básicas, sua língua aparecendo no canto da boca em concentração intensa. Muito bem, Isabela. Mantenha as costas retas assim, isso. Perfeito. Marina aplaudiu e viu o rosto da menina se iluminar com o elogio. Do canto do olho, ela podia ver Vitório, e pela primeira vez em todos esses anos, ela viu algo que nunca imaginou ver no rosto daquele homem, orgulho paternal suave e desarmado. Ele estava gravando a aula com seu celular, um pequeno sorriso brincando nos cantos de seus lábios. Era desconcertante ver essa versão dele. O Vitório Castellano que ela conhecia 15 anos atrás era um homem diferente, ou talvez ela simplesmente o conhecesse em um contexto diferente. Mais jovem, mais impiedoso, subindo rapidamente na hierarquia da organização de seu pai. Ela o havia visto fazer coisas que a mantinham acordada à noite mesmo agora, tantos anos depois. Mas aqui estava ele, filmando a primeira aula de balé da filha como qualquer pai normal. A dicotomia era quase impossível de processar.
A aula terminou muito mais rápido do que Marina gostaria. Ela havia se refugiado na familiaridade da rotina, na pureza de ensinar crianças algo belo. Mas agora, enquanto as outras mães recolhiam suas filhas, trocando-as de volta para roupas de rua e arrastando-as para casa ou para o próximo compromisso, Marina sabia que não poderia mais adiar o inevitável. Vitório esperou pacientemente até que fossem os últimos no estúdio. Isabela estava brincando com uma boneca que havia trazido na mochila, sentada no banco, ainda usando seu colã e sapatilhas. Você pode esperar aqui um minutinho, principessa? Vitório perguntou à filha, sua voz suave. Papai precisa conversar com a professora sobre suas aulas. Tá bom, papai. Pode ir, a Bela fica bem aqui com a Helena. Ela levantou a boneca como prova de que não estaria sozinha. Vitório indicou a pequena sala privativa que Marina usava como escritório. Com o coração acelerado, ela o conduziu até lá, deixando a porta entreaberta para poder manter Isabela no campo de visão. Ela nunca fechava portas completamente quando havia crianças no estúdio, era uma política sua de segurança. O escritório era pequeno e aconchegante, uma mesa antiga de madeira coberta de papéis e pastas coloridas, uma estante cheia de livros sobre dança e pedagogia, fotografias de recitais passados cobrindo uma parede inteira. Era um espaço que contava a história dos últimos 10 anos da sua vida, uma vida que ela havia construído do zero após fugir da outra. Vitório fechou a porta até deixá-la apenas entreaberta, o suficiente para manter as aparências, mas garantindo privacidade para a conversa. Ele não se sentou, mesmo quando Marina indicou a cadeira em frente à sua mesa. Em vez disso, ele ficou de pé, as mãos nos bolsos da calça do terno, olhando as fotografias na parede. Você construiu algo bonito aqui. Ele finalmente disse, após um longo silêncio. Marina não soube como responder a isso. Ela havia esperado acusações, talvez ameaças veladas, perguntas sobre o dinheiro que desapareceu com ela naquela noite. Ela não havia esperado apreciação. Obrigada. Foi tudo que conseguiu dizer. Vitório se virou para encará-la. Sob a luz mais suave do escritório, ela podia ver as mudanças que os anos haviam trazido. As linhas ao redor de seus olhos eram mais profundas. Havia fios grisalhos nas têmporas. Ele parecia cansado. Não fisicamente, mas havia um cansaço na alma que ela reconhecia porque via o mesmo nos próprios olhos toda manhã. Naquela noite. Ele começou, sua voz baixa e controlada. Você salvou minha vida. Marina piscou, surpresa. De todas as coisas que ele poderia ter dito, essa era a última que ela esperava. Eu não? Sim, você salvou. Ele a interrompeu, mas não de forma áspera. Os Bratva haviam infiltrado alguém na organização. A reunião naquela noite era uma armadilha. Eles planejavam eliminar toda a liderança de uma vez. Você me avisou. Me deu tempo suficiente para mudar o local, reorganizar a segurança. 6 homens morreram naquela noite tentando me matar. Mas eu sobrevivi porque você me avisou. Marina se lembrava. Deus, como ela se lembrava. Ela estava trabalhando como, bem, o título oficial era assistente administrativa, mas todos sabiam o que ela realmente era. Uma das muitas mulheres jovens e bonitas que a organização mantinha por perto, para servir bebidas, para decorar eventos, para fazer os homens se sentirem poderosos. Ela odiava cada segundo, mas não tinha escolha. Seu irmão havia se metido em dívidas de jogo com pessoas erradas. Era trabalhar para a organização ou assistir sua família ser destruída. Ela havia ouvido a conversa por acidente. Estava servindo café em uma sala adjacente quando 2 homens que ela não conhecia discutiram os detalhes do ataque planejado. Ela não deveria ter se importado. Devia ter fingido que não ouviu nada. Mas algo dentro dela, talvez algum resíduo de consciência que ainda não havia sido completamente esmagado por aquele mundo, a fez procurar Vitório e contar o que sabia. Você não precisava me avisar. Vitório continuou. Poderia ter ficado quieta, deixado acontecer. Com a liderança morta, haveria caos. Seria a chance perfeita de desaparecer sem que ninguém notasse. Mas você me avisou assim mesmo. Eu não queria ver pessoas morrerem. Marina disse baixinho. Eu sei que isso soa ingênuo, dado onde eu estava e com quem trabalhava. Mas eu não queria sangue nas minhas mãos. E ainda assim você fugiu naquela mesma noite. Com $400 mil do cofre do meu pai. Aí estava. A acusação que ela havia esperado desde o momento em que o reconheceu. Marina encontrou seus olhos diretamente. Se ia ter essa conversa,
ela o faria com a dignidade que havia recuperado ao longo dos anos. Sim, eu peguei o dinheiro. Era o que estava devendo à organização pelo débito do meu irmão, mais 10 anos de juros compostos que vocês cobrariam se eu ficasse. Eu calculei exatamente. Até o último centavo. Ela respirou fundo. Eu não queria dever nada a vocês. Não queria estar amarrada a esse mundo por nenhum fio, nem mesmo de uma dívida não paga. E seu irmão? Está morto. A voz dela falhou ligeiramente pela primeira vez. Overdose, 3 anos depois que eu fugi. Aparentemente, pagar a dívida de jogo não curou o vício que o havia colocado nela em primeiro lugar. Vitório assentiu lentamente, como se essa informação confirmasse algo que ele já havia suspeitado. Sinto muito. Não sinta. Marina disse, embora suas palavras soassem mais ásperas do que pretendia. Você não o conhecia. E pessoas naquele mundo, a morte prematura é quase esperada, não é? Houve um silêncio pesado entre eles. Do lado de fora, eles podiam ouvir Isabela cantarolando baixinho uma melodia infantil. O que você quer, Vitório? Marina finalmente perguntou, cansada de dançar ao redor do assunto central. Por que não simplesmente foi embora quando me reconheceu? Por que insistir em conversar? Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto surpreendentemente humano que o fazia parecer anos mais jovem por um momento. Porque eu passei 15 anos querendo te perguntar uma coisa. O quê? Por que você me avisou? Ele se aproximou, não de forma ameaçadora, mas com genuína curiosidade. Você poderia ter ficado em silêncio. Como você mesma disse, seria a chance perfeita de fugir. Mas você arriscou tudo para me avisar. Por quê? Marina pensou cuidadosamente antes de responder. Era uma pergunta que ela havia feito a si mesma inúmeras vezes ao longo dos anos. Por quê? Ela começou lentamente. Porque em todos os meses que trabalhei lá, você foi a única pessoa que me tratou como um ser humano. Você dizia por favor e obrigado. Você perguntava se eu estava bem quando parecia cansada. Eram pequenas coisas, mas naquele lugar, pequenas gentilezas pareciam monumentais. Ela olhou para baixo, para suas mãos. Eu sei quem você é. Eu sei o que você faz. Mas naquela noite, eu não consegui deixar você morrer quando tinha o poder de evitá-lo. Mesmo sabendo que você era parte de um mundo que eu desesperadamente queria deixar. Vitório ficou em silêncio por tanto tempo que Marina começou a se perguntar se havia dito algo errado. Quando ele finalmente falou, sua voz estava mais suave do que ela já havia ouvido. Meu pai me disse que você era uma traidora. Que tinha roubado dele e fugido. Ele queria sua cabeça. Uma pausa. Eu disse a ele que você estava morta. Que tinha sido eliminada junto com os infiltrados dos Bratva naquela noite. Eu falsifiquei relatórios, até arranjei evidências de sua morte. Fiz meu pai acreditar que a justiça havia sido feita. Marina sentiu suas pernas ficarem fracas. Ela se agarrou à beirada da mesa atrás dela para se apoiar. Por quê? Por que faria isso? Porque eu tinha uma dívida de vida com você. E diferente da sua dívida de dinheiro que você pagou com o que pegou do cofre, uma dívida de vida não pode ser paga em dólares. Ele deu de ombros, um pequeno gesto elegante. Meu pai morreu há 5 anos. Infarto. Quando ele foi, o último homem que poderia ter se importado com você se foi também. Você estava segura. Você sempre esteve segura porque eu me certifiquei disso. As implicações disso caíram sobre Marina como uma onda. 15 anos. 15 anos ela havia vivido olhando por cima do ombro, mudando de apartamento a cada 2 anos, mantendo um passaporte e dinheiro escondidos em caso de necessidade de fuga urgente. 15 anos de paranoia cuidadosa. E durante todo esse tempo, ele havia apagado seus rastros, havia protegido. Eu não sei o que dizer. Não diga nada. Vitório verificou o relógio caro no pulso. Isabela tem aula 2 vezes por semana, certo? Terças e quintas? Marina acenou com a cabeça, ainda processando tudo. Então te vejo quinta-feira. Ele se moveu em direção à porta, mas parou no batente. Marina, obrigado. Por dar à minha filha essa oportunidade. Helena teria amado ver isso. Ele saiu do escritório antes que ela pudesse responder. Marina ouviu falar com Isabela, a voz dele mudando para aquele tom paternal gentil que ainda a surpreendia toda vez que ouvia. Os passos dele se afastaram, o sino da porta tilintou, e então silêncio. Marina se sentou pesadamente em sua cadeira, a adrenalina que havia mantido ela funcionando durante toda a conversa finalmente se dissipando e deixando-a exausta.
Ela olhou ao redor de seu escritório, para as fotografias de suas alunas sorrindo em tutus, para os troféus pequenos de competições locais, para os certificados emoldurados na parede. Ela havia construído uma vida nova. Uma vida boa. E agora, o fantasma do seu passado havia voltado, mas não da maneira que ela sempre temeu. Não com ameaças ou violência, mas com uma filha pequena que queria aprender balé e um pai que claramente a amava mais do que qualquer coisa no mundo. A quinta-feira chegou mais rápido do que Marina estava pronta para enfrentar. Ela se pegou verificando o relógio obsessivamente, seus nervos aumentando a cada hora que passava. A primeira aula do dia foi desastrosa. Ela misturou a ordem dos exercícios, esqueceu de colocar a música, e teve que se desculpar 3 vezes para as alunas confusas. Quando chegou a hora da aula de Isabela, Marina forçou-se a se recompor. Ela era uma profissional. Tinha uma reputação a manter. E, mais importante, tinha uma criança inocente que merecia a melhor instrução possível, independentemente de quem fosse seu pai. Vitório chegou exatamente no horário, Isabela pulando ao seu lado com entusiasmo. A menina estava usando o mesmo colã rosa, mas desta vez com uma faixa combinando nos cabelos. Professora Marina. Professora Marina. Eu pratiquei em casa. Isabela anunciou orgulhosamente assim que entraram. Papai colocou uma barra na minha sala de brinquedos e eu pratiquei todos os dias. Marina não pode deixar de sorrir ante a genuína empolgação da criança. É mesmo? Então vamos ver o que você aprendeu. A aula transcorreu mais suavemente desta vez. Marina conseguiu se concentrar nas crianças, permitindo que a familiaridade do trabalho acalmasse seus nervos. Isabela, como havia prometido, mostrou melhora notável. Ela havia praticado as posições básicas e estava executando-as com crescente confiança. Você tem uma filha muito dedicada. Marina comentou quando a aula terminou e as outras famílias começaram a sair. Vitório estava ajudando Isabela a trocar de volta para seus tênis. Ela é tudo para mim. Ele respondeu simplesmente, mas havia volumes de emoção não dita naquelas 5 palavras. Posso perguntar? Marina hesitou, depois decidiu continuar. Como é criar uma filha em seu mundo? Vitório terminou de amarrar o tênis de Isabela e se levantou. Ele observou a filha correr para mostrar à outra menina sua mochila nova antes de responder. Eu faço tudo ao meu alcance para mantê-la longe disso. Ela não sabe nada sobre meus negócios. Para ela, seu pai é um empresário que passa muito tempo em reuniões entediantes. Ele cruzou os braços, a postura defensiva. Eu sei o que você deve estar pensando. Que sou hipócrita. Que vivo de um lado da lei enquanto tento criar minha filha para ser uma cidadã respeitável. Na verdade, Marina disse cuidadosamente, eu estava pensando que você ama sua filha o suficiente para querer uma vida melhor para ela do que a que você teve. Isso não é hipocrisia. É esperança. Ele a olhou com surpresa, como se não esperasse compreensão vinda dela. Helena costumava dizer algo parecido. Ele disse suavemente. Ela me fez prometer, antes de morrer. Prometer que Isabela nunca saberia. Que eu a manteria pura, inocente. Que ela cresceria para ser tudo que Helena queria ser, culta, educada, vivendo na luz em vez das sombras. E você está mantendo essa promessa. Tentando. Ele corrigiu. Cada dia, eu tento. Mas é difícil. Homens no meu cargo têm inimigos. É por isso que há sempre 2 seguranças em um carro me seguindo. Ele gesticulou vagamente para a janela. Marina olhou, pela primeira vez, notou o SUV preto discretamente estacionado do outro lado da rua. É por isso que Isabela tem um motorista de segurança que a leva para a escola. É por isso que nossa casa tem mais câmeras que um estúdio de cinema. Deve ser exaustivo. Viver assim. É a única maneira de viver quando você é quem eu sou. Ele observou Isabela brincar, e sua expressão suavizou. Mas por ela, vale a pena. Cada paranoia, cada precaução, cada noite sem dormir verificando os sistemas de segurança. Se significa que ela pode crescer segura, feliz, perseguindo sonhos como ser bailarina, então vale cada segundo. Marina sentiu algo mudar dentro dela. 15 anos atrás, ela havia visto Vitório Castellano como um monstro, um homem capaz de violência terrível. E ele provavelmente ainda era. Mas ele também era um pai dedicado, um viúvo ainda de luto, um homem tentando desesperadamente dar à sua filha uma vida melhor do que a sua própria. As pessoas raramente eram simplesmente boas ou más. Elas eram complicadas, cheias de contradições e camadas. E vendo Vitório ali, assistindo sua filha com tanta ternura nos olhos,
Marina percebeu que havia muito mais nele do que ela jamais havia permitido a si mesma reconhecer. As semanas passaram, transformando-se em meses. Isabela se tornou uma das alunas favoritas de Marina, não apenas por sua dedicação e talento natural, mas por sua personalidade efervescente. Ela sempre tinha histórias para contar, desde aventuras imaginárias com suas bonecas até relatos detalhados de jantares de família com seus avós paternos. Vitório continuava vindo para todas as aulas. Diferente de outros pais que deixavam suas filhas e voltavam depois, ele sempre ficava, assistindo de seu posto usual perto da parede do fundo. No começo, sua presença constante havia deixado Marina nervosa, mas gradualmente ela se acostumou com isso. Às vezes, ela até se pegava olhando em sua direção após Isabela executar um movimento particularmente bem, buscando inconscientemente sua aprovação. Foi após uma aula particularmente boa, quando Isabela havia dominado um pirueta simples que vinham praticando por semanas, que Vitório a abordou com um pedido incomum. Marina, você poderia ficar alguns minutos após a aula? Há algo que eu gostaria de discutir. Seu coração acelerou por motivos que ela não queria examinar muito de perto. Claro. Depois que todas as outras famílias saíram e Isabela estava distraída desenhando em um caderno no banco, Vitório e Marina se encontraram novamente no pequeno escritório. Há um recital de primavera no Teatro Municipal em 3 meses. Ele começou sem preâmbulos. Eu sei que Isabela é ainda muito nova, mas eu gostaria de financiá-lo. Completamente. Figurinos, cenografia, aluguel do teatro, tudo. Em memória de Helena. Marina piscou, processando a oferta. Isso é extremamente generoso, mas são pelo menos 50 mil reais para produzir um recital de qualidade naquele teatro. 100 mil. Ele corrigiu. Quero que seja perfeito. O melhor figurinista, a melhor iluminação, os melhores músicos. Helena merece ser honrada adequadamente. Vitório. Marina hesitou. Isso chamaria atenção. Muito dinheiro vindo de uma fonte. Não seria perigoso para você? Ele sorriu, mas não havia humor nele. Eu tenho várias empresas legítimas. Restaurantes, imóveis, importação de vinhos. O dinheiro viria de uma delas. Tudo legal, tudo rastreável ao centavo. Não se preocupe com isso. Marina mordeu o lábio, pensando. Um recital no Teatro Municipal seria incrível para suas alunas. Seria uma oportunidade que algumas delas nunca teriam de outra forma. A porta do estúdio de balé se abriu com o tilintar suave do sino pendurado no batente. Era uma tarde comum de terça-feira, daquelas em que o sol da primavera entrava pelas grandes janelas e desenhava quadrados luminosos no piso de madeira clara. O cheiro característico de resina e madeira encerada preenchia o ambiente, enquanto as últimas alunas da turma anterior guardavam suas sapatilhas nas mochilas cor-de-rosa. Marina Oliveira estava de costas, ajustando o sistema de som quando ouviu os passos. Havia algo diferente naquele caminhar. Não era o passo apressado de mães atrasadas, nem o arrastar descuidado de crianças empolgadas. Era um passo firme, calculado, de alguém acostumado a entrar em ambiente sendo notado. Ela se virou com um sorriso profissional já preparado no rosto, pronta para cumprimentar mais uma família nova que vinha conhecer suas aulas. O que ela viu a fez congelar por completo. Não era possível. Não depois de 15 anos. Não ali, no seu santuário, no lugar que ela havia construído tijolo por tijolo com tanto sacrifício. O homem alto, de ombros largos, vestindo um terno perfeitamente cortado que certamente custava mais do que 3 meses do aluguel do estúdio, segurava delicadamente a mão de uma menina pequena. A criança, não mais que 5 anos, tinha cabelos escuros presos em um rabo de cavalo alto e usava um colã rosa com uma saia de tule que brilhava suavemente sob a luz. Mas Marina não conseguia tirar os olhos do homem. Os mesmos olhos cinza-aço que ela jamais havia esquecido. O mesmo maxilar quadrado, agora com algumas rugas de expressão que não estavam lá antes. O mesmo anel de ouro maciço no dedo mindinho da mão direita, com um brasão que ela ainda via em seus pesadelos ocasionais. Vitório Castellano. O nome ecoou em sua mente como um trovão silencioso. Ela sentiu suas mãos começarem a tremer e rapidamente as escondeu atrás das costas, apertando uma contra a outra com força suficiente para deixar as juntas brancas. Ele não a havia reconhecido. Ainda não. Seus olhos passavam pelo estúdio com aquela mesma avaliação calculada que ela se lembrava, catalogando saídas, identificando potenciais ameaças, medindo cada pessoa presente. Era um hábito que homens como ele nunca perdiam. Homens que viviam no mundo das sombras,
onde um segundo de distração poderia significar a diferença entre a vida e a morte. A menina, completamente alheia à tensão que repentinamente havia tomado conta do ambiente, puxou a mão do pai com entusiasmo infantil. Papai, papai, olha! Tem uma barra como na TV. E espelhos grandes. Sua voz era doce, cheia daquela pureza que só crianças pequenas possuem. Eu vou ser uma bailarina de verdade, né? Como a mamãe sempre quis ser. Vitório abaixou-se até ficar na altura da filha, e Marina viu algo que a surpreendeu profundamente, ternura genuína nos olhos que ela havia conhecido apenas como frios e implacáveis. Sim, minha princesa. Você vai ser a melhor bailarina que este mundo já viu. Ele beijou a testa dela com uma delicadeza que parecia impossível vindo daquelas mãos. Mãos que Marina sabia que eram capazes de coisas terríveis. Marina precisou reunir toda a sua força de vontade para dar um passo à frente. Cada fibra do seu ser gritava para ela correr, fugir antes que ele a reconhecesse, antes que o passado que ela havia enterrado tão profundamente voltasse à superfície. Mas ela havia construído uma vida aqui. Este estúdio era seu sonho realizado. E, além disso, aquela criança inocente não tinha culpa de quem seu pai era. Boa tarde. Sua voz saiu mais firme do que ela esperava. Vocês devem ser os novos alunos. Isabela, certo? A menina acenou vigorosamente com a cabeça, seus olhos castanhos brilhando de entusiasmo. Foi só então que Vitório se levantou completamente e olhou diretamente para Marina. O reconhecimento foi instantâneo. Ela viu nos olhos dele, primeiro a surpresa, depois a memória se encaixando, e finalmente, algo que ela não conseguiu identificar. Não era raiva. Não era a frieza assassina que ela se lembrava. Era algo mais complexo, mais humano. Marina. Ele disse seu nome como se estivesse testando uma palavra em uma língua estrangeira. Marina Oliveira. Não era uma pergunta. Era uma confirmação. E o fato de ele se lembrar do seu sobrenome completo depois de 15 anos fez o estômago dela revirar. Senhor Castellano. Ela respondeu, mantendo a voz profissional, embora sentisse o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Bem-vindo ao estúdio Arabesque. Isabela olhava de um para o outro, franzindo a testa pequena em confusão. Vocês se conhecem? Foi Vitório quem respondeu, sem tirar os olhos de Marina. Sim, cara minha. A senhorita Oliveira e eu, nos encontramos há muito tempo. Em outra vida. O peso daquelas palavras pairou no ar como fumaça densa. Outra vida. Marina quase riu da ironia. Para ela, havia realmente sido outra vida, uma que ela havia deixado para trás com muito sangue, muitas lágrimas e uma dívida que ela nunca poderia realmente pagar. Vamos começar. Marina sugeriu, desviando o assunto com a prática de alguém acostumado a evitar conversas perigosas. Isabela, você pode colocar suas sapatilhas ali no banco. Temos alguns minutos antes da aula começar oficialmente. A menina correu entusiasmada para o banco, distraída por sua própria empolgação. Marina aproveitou o momento de distração para falar baixo, apenas para Vitório ouvir. Por favor, não estrague isso. Este lugar é tudo que eu tenho. Vitório a estudou por um longo momento. Havia uma intensidade no seu olhar que a fazia sentir como se estivesse sendo dissecada, cada camada de sua alma sendo exposta e examinada. Você fugiu. Ele disse, sua voz era baixa mas não ameaçadora. Era apenas uma afirmação de fato. Naquela noite. Você simplesmente desapareceu. Mandei homens te procurarem por meses. Eu sei. Marina engoliu em seco. Eu tinha que desaparecer. Por que aqui? Por que voltar para a mesma cidade? Porque esta cidade também é minha. Eu nasci aqui. Minha família está aqui. Ela manteve a voz baixa mas firme. E eu me escondi bem o suficiente. Mudei de nome, de aparência, de vida inteira. Você nunca deveria ter me encontrado. Eu não estava procurando. Ele admitiu, e havia algo parecido com ironia triste na sua voz. Minha esposa, Helena, ela morreu há 2 anos. Câncer. Nas últimas semanas, ela fez uma lista de coisas que queria que eu fizesse pela Isabela. O primeiro item era encontre a melhor professora de balé da cidade. Helena sempre quis ser bailarina quando era jovem. Nunca conseguiu. Queria que nossa filha tivesse essa chance. Marina sentiu uma pontada de simpatia atravessar suas defesas cuidadosamente construídas. Ela se lembrava de Helena Castellano, uma mulher linda, refinada, que sempre parecia deslocada no mundo brutal em que seu marido vivia. Nos poucos encontros que tiveram,
Helena havia sido gentil com Marina, oferecendo sorrisos genuínos em um ambiente onde sorrisos eram raros e geralmente falsos. Sinto muito pela sua perda. Marina disse, e era verdade. Ela sabia o que era perder alguém importante. Papai. Olha, eu coloquei certinho. Isabela chamou do banco, mostrando orgulhosa suas sapatilhas cor-de-rosa perfeitamente amarradas. Vitório se afastou ligeiramente, mas antes seus olhos encontraram os de Marina uma última vez. Precisamos conversar. Depois da aula. Não era um pedido. Homens como Vitório Castellano não faziam pedidos. Mas também não era exatamente uma ordem. Era algo intermediário, e Marina descobriu que não tinha forças para recusar. As outras meninas começaram a chegar com suas mães. Marina observou Vitório se afastar para o lado, assumindo uma posição perto da parede dos fundos onde poderia observar a aula. Diferentemente das outras mães que se sentavam nas cadeiras fornecidas perto da porta ou que simplesmente iam embora para voltar uma hora depois, ele permaneceu de pé, vigilante. Sempre vigilante. A aula começou. Marina tinha dado centenas, talvez milhares de aulas ao longo dos anos, mas nunca uma havia sido tão difícil de conduzir. Ela podia sentir os olhos dele sobre ela a cada movimento, cada instrução que dava, cada vez que se abaixava para corrigir a postura de uma criança. Isabela se revelou uma aluna atenta e ansiosa para aprender. Ela tinha equilíbrio natural e uma graça inata que não podia ser ensinada. Marina se pegou sorrindo genuinamente ao observar a menina tentando imitar as posições básicas, sua língua aparecendo no canto da boca em concentração intensa. Muito bem, Isabela. Mantenha as costas retas assim, isso. Perfeito. Marina aplaudiu e viu o rosto da menina se iluminar com o elogio. Do canto do olho, ela podia ver Vitório. E pela primeira vez em todos esses anos, ela viu algo que nunca imaginou ver no rosto daquele homem, orgulho paternal suave e desarmado. Ele estava gravando a aula com seu celular, um pequeno sorriso brincando nos cantos de seus lábios. Era desconcertante ver essa versão dele. O Vitório Castellano que ela conhecia 15 anos atrás era um homem diferente, ou talvez ela simplesmente o conhecesse em um contexto diferente. Mais jovem, mais impiedoso, subindo rapidamente na hierarquia da organização de seu pai. Ela o havia visto fazer coisas que a mantinham acordada à noite mesmo agora, tantos anos depois. Mas aqui estava ele, filmando a primeira aula de balé da filha como qualquer pai normal. A dicotomia era quase impossível de processar. A aula terminou muito mais rápido do que Marina gostaria. Ela havia se refugiado na familiaridade da rotina, na pureza de ensinar crianças algo belo. Mas agora, enquanto as outras mães recolhiam suas filhas, trocando-as de volta para roupas de rua e arrastando-as para casa ou para o próximo compromisso, Marina sabia que não poderia mais adiar o inevitável. Vitório esperou pacientemente até que fossem os últimos no estúdio. Isabela estava brincando com uma boneca que havia trazido na mochila, sentada no banco, ainda usando seu colã e sapatilhas. Você pode esperar aqui um minutinho, principessa? Vitório perguntou à filha, sua voz suave. Papai precisa conversar com a professora sobre suas aulas. Tá bom, papai. Pode ir, a Bela fica bem aqui com a Helena. Ela levantou a boneca como prova de que não estaria sozinha. Vitório indicou a pequena sala privativa que Marina usava como escritório. Com o coração acelerado, ela o conduziu até lá, deixando a porta entreaberta para poder manter Isabela no campo de visão. Ela nunca fechava portas completamente quando havia crianças no estúdio, era uma política sua de segurança. O escritório era pequeno e aconchegante, uma mesa antiga de madeira coberta de papéis e pastas coloridas, uma estante cheia de livros sobre dança e pedagogia, fotografias de recitais passados cobrindo uma parede inteira. Era um espaço que contava a história dos últimos 10 anos da sua vida, uma vida que ela havia construído do zero após fugir da outra. Vitório fechou a porta até deixá-la apenas entreaberta, o suficiente para manter as aparências, mas garantindo privacidade para a conversa. Ele não se sentou, mesmo quando Marina indicou a cadeira em frente à sua mesa. Em vez disso, ele ficou de pé, as mãos nos bolsos da calça do terno, olhando as fotografias na parede. Você construiu algo bonito aqui. Ele finalmente disse, após um longo silêncio. Marina não soube como responder a isso. Ela havia esperado acusações, talvez ameaças veladas, perguntas sobre o dinheiro que desapareceu com ela naquela noite. Ela não havia esperado apreciação. Obrigada. Foi tudo que conseguiu dizer. Vitório se virou para encará-la. Sob a luz mais suave do escritório, ela podia ver as mudanças que os anos haviam trazido.
As linhas ao redor de seus olhos eram mais profundas. Havia fios grisalhos nas têmporas. Ele parecia cansado. Não fisicamente, mas havia um cansaço na alma que ela reconhecia porque via o mesmo nos próprios olhos toda a manhã. Naquela noite. Ele começou, sua voz baixa e controlada. Você salvou minha vida. Marina piscou, surpresa. De todas as coisas que ele poderia ter dito, essa era a última que ela esperava. Eu não? Sim, você salvou. Ele a interrompeu, mas não de forma áspera. Os Bratva haviam infiltrado alguém na organização. A reunião naquela noite era uma armadilha. Eles planejavam eliminar toda a liderança de uma vez. Você me avisou. Me deu tempo suficiente para mudar o local, reorganizar a segurança. 6 homens morreram naquela noite tentando me matar. Mas eu sobrevivi porque você me avisou. Marina se lembrava. Deus, como ela se lembrava. Ela estava trabalhando como, bem, o título oficial era assistente administrativa, mas todos sabiam o que ela realmente era. Uma das muitas mulheres jovens e bonitas que a organização mantinha por perto, para servir bebidas, para decorar eventos, para fazer os homens se sentirem poderosos. Ela odiava cada segundo, mas não tinha escolha. Seu irmão havia se metido em dívidas de jogo com pessoas erradas. Era trabalhar para a organização ou assistir sua família ser destruída. Ela havia ouvido a conversa por acidente. Estava servindo café em uma sala adjacente quando 2 homens que ela não conhecia discutiram os detalhes do ataque planejado. Ela não deveria ter se importado. Devia ter fingido que não ouviu nada. Mas algo dentro dela, talvez algum resíduo de consciência que ainda não havia sido completamente esmagado por aquele mundo, a fez procurar Vitório e contar o que sabia. Você não precisava me avisar. Vitório continuou. Poderia ter ficado quieta, deixado acontecer. Com a liderança morta, haveria caos. Seria a chance perfeita de desaparecer sem que ninguém notasse. Mas você me avisou assim mesmo. Eu não queria ver pessoas morrerem. Marina disse baixinho. Eu sei que isso soa ingênuo, dado onde eu estava e com quem trabalhava. Mas eu não queria sangue nas minhas mãos. E ainda assim você fugiu naquela mesma noite. Com $400.000 do cofre do meu pai. Aí estava. A acusação que ela havia esperado desde o momento em que o reconheceu. Marina encontrou seus olhos diretamente. Se ia ter essa conversa, ela o faria com a dignidade que havia recuperado ao longo dos anos. Sim, eu peguei o dinheiro. Era o que estava devendo à organização pelo débito do meu irmão, mais 10 anos de juros compostos que vocês cobrariam se eu ficasse. Eu calculei exatamente. Até o último centavo. Ela respirou fundo. Eu não queria dever nada a vocês. Não queria estar amarrada a esse mundo por nenhum fio, nem mesmo de uma dívida não paga. E seu irmão? Está morto. A voz dela falhou ligeiramente pela primeira vez. Overdose, 3 anos depois que eu fugi. Aparentemente, pagar a dívida de jogo não curou o vício que o havia colocado nela em primeiro lugar. Vitório assentiu lentamente, como se essa informação confirmasse algo que ele já havia suspeitado. Sinto muito. Não sinta. Marina disse, embora suas palavras soassem mais ásperas do que pretendia. Você não o conhecia. E pessoas naquele mundo, a morte prematura é quase esperada, não é? Houve um silêncio pesado entre eles. Do lado de fora, eles podiam ouvir Isabela cantarolando baixinho uma melodia infantil. O que você quer, Vitório? Marina finalmente perguntou, cansada de dançar ao redor do assunto central. Por que não simplesmente foi embora quando me reconheceu? Por que insistir em conversar? Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto surpreendentemente humano que o fazia parecer anos mais jovem por um momento. Porque eu passei 15 anos querendo te perguntar uma coisa. O quê? Por que você me avisou? Ele se aproximou, não de forma ameaçadora, mas com genuína curiosidade. Você poderia ter ficado em silêncio. Como você mesma disse, seria a chance perfeita de fugir. Mas você arriscou tudo para me avisar. Por quê? Marina pensou cuidadosamente antes de responder. Era uma pergunta que ela havia feito a si mesma inúmeras vezes ao longo dos anos. Por quê? Ela começou lentamente. Porque em todos os meses que trabalhei lá, você foi a única pessoa que me tratou como um ser humano. Você dizia por favor e obrigado. Você perguntava se eu estava bem quando parecia cansada. Eram pequenas coisas, mas naquele lugar, pequenas gentilezas pareciam monumentais. Ela olhou para baixo, para suas mãos.
Eu sei quem você é. Eu sei o que você faz. Mas naquela noite, eu não consegui deixar você morrer quando tinha o poder de evitá-lo. Mesmo sabendo que você era parte de um mundo que eu desesperadamente queria deixar. Vitório ficou em silêncio por tanto tempo que Marina começou a se perguntar se havia dito algo errado. Quando ele finalmente falou, sua voz estava mais suave do que ela já havia ouvido. Meu pai me disse que você era uma traidora. Que tinha roubado dele e fugido. Ele queria sua cabeça. Uma pausa. Eu disse a ele que você estava morta. Que tinha sido eliminada junto com os infiltrados dos Bratva naquela noite. Eu falsifiquei relatórios, até arranjei evidências de sua morte. Fiz meu pai acreditar que a justiça havia sido feita. Marina sentiu suas pernas ficarem fracas. Ela se agarrou à beirada da mesa atrás dela para se apoiar. Por quê? Por que faria isso? Porque eu tinha uma dívida de vida com você. E diferente da sua dívida de dinheiro que você pagou com o que pegou do cofre, uma dívida de vida não pode ser paga em dólares. Ele deu de ombros, um pequeno gesto elegante. Meu pai morreu há 5 anos. Infarto. Quando ele foi, o último homem que poderia ter se importado com você se foi também. Você estava segura. Você sempre esteve segura porque eu me certifiquei disso. As implicações disso caíram sobre Marina como uma onda. 15 anos. 15 anos ela havia vivido olhando por cima do ombro, mudando de apartamento a cada 2 anos, mantendo um passaporte e dinheiro escondidos em caso de necessidade de fuga urgente. 15 anos de paranoia cuidadosa. E durante todo esse tempo, ele havia apagado seus rastros, havia a protegido. Eu não sei o que dizer. Não diga nada. Vitório verificou o relógio caro no pulso. Isabela tem aula 2 vezes por semana, certo? Terças e quintas? Marina acenou com a cabeça, ainda processando tudo. Então te vejo quinta-feira. Ele se moveu em direção à porta, mas parou no batente. Marina, obrigado. Por dar à minha filha essa oportunidade. Helena teria amado ver isso. Ele saiu do escritório antes que ela pudesse responder. Marina ouviu falar com Isabela, a voz dele mudando para aquele tom paternal gentil que ainda a surpreendia toda vez que ouvia. Os passos dele se afastaram, o sino da porta tilintou, e então silêncio. Marina se sentou pesadamente em sua cadeira, a adrenalina que havia mantido ela funcionando durante toda a conversa finalmente se dissipando e deixando-a exausta. Ela olhou ao redor de seu escritório, para as fotografias de suas alunas sorrindo em tutus, para os troféus pequenos de competições locais, para os certificados emoldurados na parede. Ela havia construído uma vida nova. Uma vida boa. E agora, o fantasma do seu passado havia voltado, mas não da maneira que ela sempre temeu. Não com ameaças ou violência, mas com uma filha pequena que queria aprender balé e um pai que claramente a amava mais do que qualquer coisa no mundo. A quinta-feira chegou mais rápido do que Marina estava pronta para enfrentar. Ela se pegou verificando o relógio obsessivamente, seus nervos aumentando a cada hora que passava. A primeira aula do dia foi desastrosa, ela misturou a ordem dos exercícios, esqueceu de colocar a música, e teve que se desculpar 3 vezes para as alunas confusas. Quando chegou a hora da aula de Isabela, Marina forçou-se a se recompor. Ela era uma profissional. Tinha uma reputação a manter. E, mais importante, tinha uma criança inocente que merecia a melhor instrução possível, independentemente de quem fosse seu pai. Vitório chegou exatamente no horário, Isabela pulando ao seu lado com entusiasmo. A menina estava usando o mesmo colã rosa, mas desta vez com uma faixa combinando nos cabelos. Professora Marina. Professora Marina. Eu pratiquei em casa. Isabela anunciou orgulhosamente assim que entraram. Papai colocou uma barra na minha sala de brinquedos e eu pratiquei todos os dias. Marina não pode deixar de sorrir ante a genuína empolgação da criança. É mesmo? Então vamos ver o que você aprendeu. A aula transcorreu mais suavemente desta vez. Marina conseguiu se concentrar nas crianças, permitindo que a familiaridade do trabalho acalmasse seus nervos. Isabela, como havia prometido, mostrou melhora notável. Ela havia praticado as posições básicas e estava executando-as com crescente confiança. Você tem uma filha muito dedicada. Marina comentou quando a aula terminou e as outras famílias começaram a sair. Vitório estava ajudando Isabela a trocar de volta para seus tênis. Ela é tudo para mim. Ele respondeu simplesmente, mas havia volumes de emoção não dita naquelas 5 palavras. Posso perguntar? Marina hesitou, depois decidiu continuar. Como é criar uma filha em seu mundo?
Vitório terminou de amarrar o tênis de Isabela e se levantou. Ele observou a filha correr para mostrar a outra menina sua mochila nova antes de responder. Eu faço tudo ao meu alcance para mantê-la longe disso. Ela não sabe nada sobre meus negócios. Para ela, seu pai é um empresário que passa muito tempo em reuniões entediantes. Ele cruzou os braços, a postura defensiva. Eu sei o que você deve estar pensando. Que sou hipócrita. Que vivo de um lado da lei enquanto tento criar minha filha para ser uma cidadã respeitável. Na verdade, Marina disse cuidadosamente, eu estava pensando que você ama sua filha o suficiente para querer uma vida melhor para ela do que a que você teve. Isso não é hipocrisia. É esperança. Ele a olhou com surpresa, como se não esperasse compreensão vinda dela. Helena costumava dizer algo parecido. Ele disse suavemente. Ela me fez prometer, antes de morrer. Prometer que Isabela nunca saberia. Que eu a manteria pura, inocente. Que ela cresceria para ser tudo que Helena queria ser, culta, educada, vivendo na luz em vez das sombras. E você está mantendo essa promessa. Tentando. Ele corrigiu. Cada dia, eu tento. Mas é difícil. Homens no meu cargo têm inimigos. É por isso que há sempre 2 seguranças em um carro me seguindo. Ele gesticulou vagamente para a janela. Marina olhou, pela primeira vez, notou o SUV preto discretamente estacionado do outro lado da rua. É por isso que Isabela tem um motorista de segurança que a leva para a escola. É por isso que nossa casa tem mais câmeras que um estúdio de cinema. Deve ser exaustivo. Viver assim. É a única maneira de viver quando você é quem eu sou. Ele observou Isabela brincar, e sua expressão suavizou. Mas por ela, vale a pena. Cada paranoia, cada precaução, cada noite sem dormir verificando os sistemas de segurança. Se significa que ela pode crescer segura, feliz, perseguindo sonhos como ser bailarina, então vale cada segundo. Marina sentiu algo mudar dentro dela. 15 anos atrás, ela havia visto Vitório Castellano como um monstro, um homem capaz de violência terrível. E ele provavelmente ainda era. Mas ele também era um pai dedicado, um viúvo ainda de luto, um homem tentando desesperadamente dar à sua filha uma vida melhor do que a sua própria. As pessoas raramente eram simplesmente boas ou más. Elas eram complicadas, cheias de contradições e camadas. E vendo Vitório ali, assistindo sua filha com tanta ternura nos olhos, Marina percebeu que havia muito mais nele do que ela jamais havia permitido a si mesma reconhecer. As semanas passaram, transformando-se em meses. Isabela se tornou uma das alunas favoritas de Marina, não apenas por sua dedicação e talento natural, mas por sua personalidade efervescente. Ela sempre tinha histórias para contar, desde aventuras imaginárias com suas bonecas até relatos detalhados de jantares de família com seus avós paternos. Vitório continuava vindo para todas as aulas. Diferente de outros pais que deixavam suas filhas e voltavam depois, ele sempre ficava, assistindo de seu posto usual perto da parede do fundo. No começo, sua presença constante havia deixado Marina nervosa, mas gradualmente ela se acostumou com isso. Às vezes, ela até se pegava olhando em sua direção após Isabela executar um movimento particularmente bem, buscando inconscientemente sua aprovação. Foi após uma aula particularmente boa, quando Isabela havia dominado um pirueta simples que vinham praticando por semanas, que Vitório a abordou com um pedido incomum. Marina, você poderia ficar alguns minutos após a aula? Há algo que eu gostaria de discutir. Seu coração acelerou por motivos que ela não queria examinar muito de perto. Claro. Depois que todas as outras famílias saíram e Isabela estava distraída desenhando em um caderno no banco, Vitório e Marina se encontraram novamente no pequeno escritório. Há um recital de primavera no Teatro Municipal em 3 meses. Ele começou sem preâmbulos. Eu sei que Isabela é ainda muito nova, mas eu gostaria de financiá-lo. Completamente. Figurinos, cenografia, aluguel do teatro, tudo. Em memória de Helena. Marina piscou, processando a oferta. Isso é extremamente generoso, mas são pelo menos 50 mil reais para produzir um recital de qualidade naquele teatro. 100 mil. Ele corrigiu. Quero que seja perfeito. O melhor figurinista, a melhor iluminação, os melhores músicos. Helena merece ser honrada adequadamente. Vitório. Marina hesitou. Isso chamaria atenção. Muito dinheiro vindo de uma fonte. Não seria perigoso para você? Ele sorriu, mas não havia humor nele. Eu tenho várias empresas legítimas. Restaurantes, imóveis,
importação de vinhos. O dinheiro viria de uma delas. Tudo legal, tudo rastreável ao centavo. Não se preocupe com isso. Marina mordeu o lábio, pensando. Um recital no Teatro Municipal seria incrível para suas alunas. Seria uma oportunidade que algumas delas nunca teriam de outra forma. Mas aceitar dinheiro de Vittorio Castellano parecia cruzar uma linha que ela havia jurado nunca cruzar novamente. Eu preciso pensar sobre isso. É claro. Ele acenou. Não precisa decidir agora. Pense, converse com os outros pais, veja o que seria melhor para as meninas. Marina passou os dias seguintes pesando suas opções. Ela conversou com algumas das outras mães, mencionando vagamente que havia um possível patrocinador para um grande recital. A resposta foi universalmente entusiástica. Muitas das famílias não tinham condições de pagar os custos de um espetáculo elaborado, e a perspectiva de suas filhas se apresentarem em um teatro de verdade as encheu de alegria. No final, foi observar Isabela que selou sua decisão. A menina havia trazido uma foto antiga para a aula, uma imagem desbotada de uma mulher jovem e linda em um colã branco, posando em pointe em um estúdio. Essa é a minha mamãe. Isabela disse orgulhosamente, mostrando a foto para Marina. O papai disse que ela era a bailarina mais bonita do mundo, mas ela ficou doente antes de poder dançar em teatros de verdade. Ele disse que é por isso que eu tenho que dançar por nós duas agora. Marina segurou a foto, olhando para o rosto radiante de Helena Castellano. Ela podia ver tanto da mãe na filha, os mesmos olhos escuros e expressivos, o mesmo sorriso que iluminava todo o rosto. Sua mãe era muito bonita. Marina disse suavemente, devolvendo a foto. Papai chora às vezes quando olha as fotos dela. Isabela confidenciou com a honestidade brutal das crianças. Ele acha que eu não vejo, mas eu vejo. Eu acho que ele fica muito sozinho sem ela. Naquela noite, Marina ligou para Vittorio. Ele atendeu no segundo toque, sua voz imediatamente alerta. Marina? Algo aconteceu? Não, não. Está tudo bem. Eu queria dizer que sim. Para o recital. Se a oferta ainda está de pé. Houve um silêncio breve, e então ela ouviu o que poderia jurar ser alívio em sua voz. A oferta está de pé. Obrigado, Marina. Isso teria significado muito para Helena. Os próximos 3 meses foram um turbilhão de atividade. Marina contratou um coreógrafo profissional para ajudar com as peças mais elaboradas. Eles escolheram o tema Jardim das Fadas, algo mágico e apropriado para a idade das alunas, que variavam de 5 a 12 anos. Vittorio fez questão de estar envolvido em cada decisão importante, mas sempre deferindo ao julgamento artístico de Marina. Ele aparecia nas reuniões de planejamento em seus ternos impecáveis, escutando pacientemente as discussões sobre tule versus organza, músicas clássicas versus arranjos modernos. Durante uma dessas reuniões, realizadas no escritório de Marina após as aulas, ele fez uma observação que a surpreendeu. Você é diferente quando fala sobre dança. Seus olhos brilham. Você se torna mais viva, de alguma forma. Marina olhou para ele, momentaneamente sem palavras. Estava escurecendo lá fora, e as luzes suaves do escritório criavam uma atmosfera íntima que a fazia muito consciente de que estavam sozinhos. A dança me salvou. Ela finalmente admitiu. Depois que fugi, depois que meu irmão morreu, eu estava perdida. Não sabia quem eu era sem o medo constante, sem a necessidade de sobreviver. Então eu encontrei um pequeno estúdio que oferecia aulas gratuitas para adultos iniciantes. Eu nunca havia dançado antes na vida. Mas algo naquilo, a disciplina, a beleza, a forma como seu corpo podia expressar coisas que palavras não conseguiam. Ela fez uma pausa, emocionada. Isso me deu propósito novamente. Me deu uma razão para acordar de manhã. Entendo. Vittorio disse, e ela acreditou que sim. Isabela tem a mesma coisa. Desde que Helena morreu, ela estava apagada. Apenas indo pelos movimentos da vida. Mas a dança trouxe a luz de volta aos olhos dela. Crianças são resilientes. Marina ofereceu. Elas se curam mais rápido do que pensamos. Ou elas apenas aprendem a esconder a dor melhor. Vittorio respondeu, uma nota de algo escuro em sua voz. Eu conheço muito sobre isso. Marina ousou perguntar algo que vinha se perguntando há semanas. Você já pensou em sair? Do negócio da família? Ele riu, mas não havia alegria nele. Todo dia. Mas não é como um emprego normal que você pode simplesmente pedir demissão. Você nasce nisso. Seu sangue está nisso. E além disso,
Ele olhou diretamente para ela. Eu sou bom nisso. Muito bom. Sob minha liderança, houve menos violência, menos guerras territoriais. Eu prefiro negociar do que derramar sangue. Isso não me torna um homem bom, mas talvez me torne menos ruim do que a alternativa. E quando Isabela crescer? Quando ela começar a fazer perguntas? Então eu terei que ter respostas melhores do que tenho agora. Ele se levantou, sinalizando o fim da conversa. Mas até lá, eu faço o que posso. Mantenho meus mundos separados. Mantenho ela segura. As semanas voaram em um borrão de ensaios, ajustes de figurinos e crises menores que são parte inevitável de qualquer produção. Marina descobriu que estava vendo Vitório quase diariamente agora. Ele sempre tinha alguma pergunta sobre custos, ou queria aprovar algum elemento da produção, ou simplesmente aparecia para assistir os ensaios. Ela começou a perceber pequenas coisas sobre ele que não havia notado antes. A forma como ele tocava inconscientemente seu anel quando estava pensativo. Como ele sempre carregava balas de menta no bolso e discretamente oferecia a qualquer criança que parecesse nervosa ou chateada. A maneira como seus olhos se suavizavam toda vez que olhava para Isabela. E, mais perturbador, ela notou como seu próprio coração acelerava quando ele entrava na sala. Como ela se pegava arrumando o cabelo ou verificando seu reflexo antes das reuniões com ele. Como suas conversas haviam gradualmente se tornado menos sobre negócios e mais sobre tudo mais. Foi Isabela quem finalmente trouxe o elefante na sala à tona com a franqueza típica das crianças. Professora Marina, ela perguntou um dia após o ensaio, você gosta do meu papai? Marina quase engasgou com seu café. Eu, o quê? Eu, claro, sua pai é muito legal, ele. Não, eu quero dizer gosta dele. Como o príncipe gosta da princesa nas histórias. Isabela insistiu, seus olhos grandes e sérios. Porque eu acho que ele gosta de você. Ele sorri diferente quando está com você. E ele nunca mais sorri desde que a mamãe foi para o céu. Marina não sabia como responder a isso. Felizmente, Vitório escolheu aquele momento para entrar, vindo buscar a filha. Pronta para ir, princesa? Papai. Isabela correu para ele. Eu perguntei para a professora Marina se ela gosta de você e ela ficou toda vermelha. Isso significa que sim, né? O rosto de Vitório passou por uma série de expressões, surpresa, embaraço, e algo que poderia ser esperança antes de se estabelecer em diversão controlada. Isabela. Ele começou em tom de advertência suave. Desculpa, papai. Eu sei que não devo ser intrometida. É o que a vovó sempre diz. Ela não parecia nem um pouco arrependida. Mas você está sempre feliz depois de vir aqui, e eu pensei que talvez. Que tal pegarmos sorvete no caminho para casa? Vitório a interrompeu estrategicamente. E falarmos sobre limites apropriados em conversas. Isabela aceitou entusiasticamente, deixando o assunto cair com a velocidade característica das crianças distraídas por promessas de açúcar. Mas depois que eles saíram, Marina ficou sentada em seu escritório por um longo tempo, o rosto ainda quente. Ela não era tola. Sabia que algo estava se desenvolvendo entre ela e Vitório, uma conexão que ia além de sua história compartilhada ou dos arranjos do recital. Mas também não era tola o suficiente para ignorar as complicações. Ele era um chefe da máfia. Ela havia fugido daquele mundo por boas razões. E qualquer tipo de relacionamento entre eles seria... Seria o quê? Impossível? Perigoso? Ou talvez fosse exatamente o tipo de segunda chance que ambos precisavam? A noite do recital chegou mais rápido do que qualquer um esperava. O teatro municipal estava magnificentemente decorado, o palco transformado em um jardim encantado com flores de papel crepom do tamanho de crianças pequenas, iluminação que fazia tudo brilhar como se estivesse coberto de orvalho, e um telão de fundo pintado à mão que parecia ter saído diretamente de um livro de contos de fadas. Marina estava nos bastidores, ajudando as meninas com os últimos ajustes nos figurinos. Sua própria vestimenta era simples, um vestido preto elegante que permitia movimento caso precisasse correr para o palco para alguma emergência, mas era bonito o suficiente para a ocasião formal. Professora Marina, eu estou nervosa. Uma das meninas mais novas, Clara, agarrou sua mão. Todo mundo fica nervoso antes de se apresentar. Marina se ajoelhou para ficar na altura da menina. Mas sabe o que minha primeira professora me disse? Que nervosismo é só empolgação disfarçada. Seu corpo está animado para mostrar tudo que você aprendeu. Mesmo? Mesmo. E olhe quantas pessoas vieram te assistir. Marina indicou as cortinas.
Sua família está lá fora te apoiando. Você só precisa fazer o seu melhor, e isso será mais do que suficiente. A cortina se abriu. A primeira peça foi executada pelas meninas mais velhas, uma dança alegre de flores da primavera que arrancou aplausos entusiásticos da plateia. Então veio o número de Isabela, uma solista de Fadinha da Lua. Marina observou das coxias, o coração na garganta. Isabela parecia absolutamente etérea em seu figurino prateado, um pequeno halo de luzinhas LED entrelaçadas em seu cabelo dando a ela um brilho sobrenatural. A música começou, uma peça delicada de Debussy. E Isabela dançou. Ela não era tecnicamente perfeita. Ela tinha apenas 5 anos, afinal. Mas havia uma qualidade nela que não podia ser ensinada, uma alegria pura no movimento, uma conexão genuína com a música. Ela dançava como se estivesse realmente voando, como se a gravidade fosse apenas uma sugestão. Marina olhou rapidamente para a plateia e encontrou Vitório. Mesmo à distância, ela podia ver as lágrimas descendo pelo rosto dele. Ele não fez nenhum esforço para escondê-las, apenas assistiu sua filha com total adoração e orgulho. Quando Isabela terminou e fez sua reverência, o teatro explodiu em aplausos. A menina estava radiante, procurando por seu pai na plateia. Vitório se levantou, ainda aplaudindo, e Isabela acenou vigorosamente para ele. O resto do recital foi um sucesso imenso. As meninas se apresentaram maravilhosamente, os pais tiraram milhares de fotos, e quando tudo terminou, havia um sentimento palpável de realização no ar. Após a apresentação, houve uma pequena recepção no saguão do teatro. Marina estava cercada por pais agradecidos, suas alunas ainda em seus figurinos, não querendo que a magia da noite terminasse. Foi quando Vitório se aproximou, Isabela segurando uma mão enquanto na outra ele carregava um buquê enorme de rosas brancas. Para você. Ele estendeu as flores para Marina. Por tornar o sonho de Helena realidade. Marina aceitou o buquê, o perfume doce das rosas envolvendo-a. Foi um esforço de equipe. E Isabela é uma estrela natural. Eu sou. Isabela concordou alegremente. Papai, você viu quando eu fiz o pirouete? Eu não caí nenhuma vez. Eu vi, minha cara. Você foi perfeita. Ele beijou o topo da cabeça dela, depois olhou para Marina. Há champanhe na recepção, mas eu estava pensando, depois que tudo acabar aqui, talvez você gostaria de jantar? Para celebrar apropriadamente? Os três? Era um convite casual, mas a forma como ele a olhava era qualquer coisa menos casual. Eu adoraria. Marina se ouviu dizendo antes que pudesse pensar melhor. 1 hora depois que o teatro foi esvaziado e as meninas foram para casa com suas famílias, Marina se encontrou em um dos restaurantes mais elegantes da cidade. Era um dos estabelecimentos de Vitório, ela descobriu, um lugar italiano autêntico com velas nas mesas e um violinista tocando suavemente ao fundo. O gerente claramente conhecia Vitório e os levou para uma mesa privativa nos fundos, um canto quieto longe dos outros jantantes. Isabela, ainda usando seu figurino porque recusava-se categoricamente a trocá-lo, atacou seu prato de massa com o apetite de uma criança que havia gasto muita energia. Vitório havia pedido para o chefe preparar algo especial para ela, um macarrão em formato de estrelas com molho de manteiga que fazia os olhos da menina brilharem. Isso é o melhor dia da minha vida. Isabela anunciou entre garfadas. Melhor até do que meu aniversário. Eu fico feliz, principessa. Vitório sorriu, mas então sua expressão ficou mais séria. Sua mãe teria amado ver você hoje. Ela teria sido a pessoa gritando mais alto na plateia. Eu sei. Isabela disse com a aceitação simples das crianças. Mas ela ainda viu, né? Do céu? Você disse que ela sempre está assistindo. Sempre. Vitório confirmou, sua voz um pouco rouca. Marina observou a troca, seu coração apertando. Havia tanto amor ali, tanta devoção. E pela primeira vez, ela se perguntou se Helena teria aprovado isto. Fosse lá o que isto estava se tornando entre ela e Vitório. Depois que Isabela começou a ficar sonolenta, bocejando entre mordidas, Vitório sinalizou para um dos seguranças que havia esperado discretamente perto da entrada. Marco vai levar Isabela para casa. Ele explicou, pegando a filha sonolenta nos braços. Roseta, a babá, está esperando. Ela vai colocá-la na cama. Não vai comigo, papai? Isabela protestou sonolentamente. Papai vai estar em casa daqui a pouco. Mas primeiro preciso falar com a professora Marina sobre suas próximas aulas. Ele beijou sua bochecha. Seja uma boa menina para Roseta, sim?
Tá bom. Isabela já estava meio dormindo. Ela acenou sonolentamente para Marina. Tchau, professora Marina. Obrigada por me fazer uma bailarina de verdade. De nada, querida. Marina disse suavemente, emocionada. Depois que Isabela foi embora com o segurança, o silêncio entre Marina e Vitório ganhou um peso diferente. Eles estavam sozinhos agora, sem a presença alegre da criança para aliviar a tensão crescente. Mais vinho? Vitório ofereceu, alcançando a garrafa de tinto que ele havia pedido. Por favor. Marina estendeu sua taça. Ele serviu para ambos, depois recostou em sua cadeira, estudando-a com aquela intensidade que sempre a fazia sentir como se estivesse sendo vista completamente, todas as camadas, todas as defesas, tudo exposto. Obrigado. Ele finalmente disse. Por esta noite. Por tudo. Você não tinha obrigação de aceitar meu dinheiro, de me deixar ser parte disso. Você é o pai dela. Claro que você seria parte disso. Você sabe que eu quis dizer. Ele pausou. Você poderia ter me mantido à distância. Poderia ter aceitado o financiamento, mas mantido tudo estritamente profissional. Mas você não fez isso. Marina tomou um gole de vinho, ganhando tempo para formular seus pensamentos. Você me surpreendeu. Ela admitiu. Quando te reconheci naquela primeira aula, eu esperei, não sei, que você fosse o homem que eu me lembrava de 15 anos atrás. Frio. Perigoso. Implacável. Mas você não é só isso, é. Oh, eu ainda sou essas coisas. Ele disse sombriamente. Não se engane, Marina. Eu fiz coisas terríveis. Faço coisas terríveis. O homem que você vê com Isabela, o pai dedicado, esse é real. Mas o outro também é. Eu não posso fingir que não sou quem sou. Eu não estou pedindo para você fingir. Marina colocou sua taça na mesa. Eu vivi naquele mundo o suficiente para saber que ninguém ali é apenas uma coisa. Pessoas são complicadas. Elas podem ser cruéis e gentis, violentas e carinhosas. Às vezes tudo ao mesmo tempo. Você não me teme? Havia uma vulnerabilidade na pergunta que a surpreendeu. Não. Ela percebeu com surpresa que era verdade. Eu deveria, provavelmente. Mas não. Não mais. Vitório se inclinou para a frente, seus olhos nunca deixando os dela. Isabela perguntou se você gosta de mim. Ela mencionou isso, sim. Marina sentiu seu rosto esquentar novamente. Ela é uma criança perceptiva. Ele disse suavemente. Porque ela está certa. Sobre mim, pelo menos. Eu não esperava isso. Depois que Helena morreu, eu pensei que aquela parte de mim tinha morrido também. A capacidade de sentir algo além de dever e raiva e amor paternal. Mas então você reapareceu na minha vida, e... Ele pausou, como se procurando as palavras certas. E você me fez sentir como uma pessoa novamente. Não o dom, não o chefe, não apenas o pai. Apenas, um homem. O coração de Marina batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Vitório. Você não precisa dizer nada. Ele a interrompeu. Eu sei que é complicado. Eu sei que há 1000 razões pelas quais isso não deveria acontecer. Mas eu precisava que você soubesse. Precisava ser honesto, pelo menos uma vez. Marina olhou para ele, realmente olhou. Viu não o chefe da máfia ou o pai de sua aluna, mas apenas um homem. Um homem que havia perdido muito, que carregava fardos que ela apenas podia imaginar, mas que ainda encontrava espaço no coração para a esperança. Também há 1000 razões pelas quais isso deveria acontecer. Ela disse calmamente. Eu só não sei se as razões certas superam as erradas. Então descubra. Sua voz era baixa, quase uma súplica. Me dê tempo para te mostrar. Não estou pedindo uma resposta agora, ou uma promessa. Apenas, deixe-me tentar. Deixe-me te conhecer, a pessoa que você se tornou. E deixe-me te mostrar quem eu sou, além dos títulos e da reputação. Marina pensou em sua vida cuidadosamente ordenada, em todas as paredes que havia construído, em todos os juramentos que havia feito de nunca mais se aproximar daquele mundo. E então pensou em como se sentiu esta noite, vendo Isabela dançar e encontrando o olhar de Vitório na plateia. Pensou em todas as conversas que tiveram, nas camadas que haviam lentamente descascado um do outro. Às vezes, as melhores coisas da vida vinham de lugares inesperados. Às vezes, as pessoas que você achava que nunca poderia entender eram exatamente as que te entendiam melhor. Tudo bem. Ela finalmente disse. Vamos tentar. Devagar.
O sorriso que iluminou o rosto dele foi como ver o sol nascendo. Os meses seguintes foram uma revelação. Vitório e Marina começaram a se ver regularmente, sempre com Isabela presente no início, jantares após as aulas ou passeios ao parque aos fins de semana. A menina estava encantada com a crescente amizade entre seu pai e sua professora favorita. Mas gradualmente, eles também começaram a passar tempo sozinhos. Almoços rápidos entre compromissos. Caminhadas noturnas pela cidade. Conversas longas que se estendiam até tarde da noite, sentados em bancos de praça ou em cafés quase vazios. Marina aprendeu sobre a infância de Vitório, criado para ser um líder, treinado desde jovem nas maneiras brutais do mundo do crime organizado. Ela aprendeu sobre sua primeira vez matando um homem aos 17 anos, e como aquilo havia mudado algo fundamental dentro dele. Sobre como ele conheceu Helena em uma galeria de arte, e como ela havia sido a primeira pessoa a olhar para ele e ver algo além do que ele representava. Ela me fez querer ser melhor. Ele disse uma noite, enquanto observavam o rio do Pier. Não bom, eu nunca seria bom. Mas melhor. Menos pior, talvez. Mais estratégico que violento. Mais cérebro que músculos. Você ainda a ama? Não era uma pergunta. Sempre vou amar. Ele confirmou. Mas ela se foi. E passar o resto da minha vida vivendo como um fantasma não oraria a memória dela. Helena sempre foi sobre vida, sobre alegria, sobre viver completamente. Ela me faria irritado se soubesse que eu estava desperdiçando anos lamentando em vez de viver. Marina entendia. Ela tinha seus próprios fantasmas, seu irmão, as escolhas que havia feito, as coisas que havia visto. Mas ela também havia aprendido que viver presa ao passado era apenas outra forma de prisão. Vitório, por sua vez, aprendeu sobre a vida de Marina. Sobre como ela havia se reconstruído do zero, trabalhando 3 empregos enquanto fazia aulas de dança à noite. Sobre sua primeira aula solo, ensinando crianças em um centro comunitário por nada além de gorjetas. Sobre os anos de economizar cada centavo até poder finalmente abrir seu próprio estúdio. Você é mais forte do que eu. Ele disse uma vez, com admiração genuína. Você criou algo do nada. Eu apenas herdei um império e tentei não destruí-lo. Força vem em diferentes formas. Marina respondeu. Você protege as pessoas que ama. Isso também requer força. Não foi até 6 meses após o recital que eles finalmente cruzaram a linha de amizade para algo mais. Foi um momento não planejado, espontâneo. Estavam no apartamento de Vitório, Isabela já dormindo em seu quarto, e eles estavam conversando sobre planos para as próximas aulas quando seus olhos se encontraram e algo simplesmente mudou. O beijo foi suave, questionador. Uma pergunta e uma resposta ao mesmo tempo. Quando se separaram, Vitório segurou o rosto de Marina entre as mãos com uma gentileza que a fez querer chorar. Você tem certeza? Ele perguntou. Porque uma vez que começarmos isso, uma vez que formos além, não há como voltar atrás. E minha vida é complicada, perigosa às vezes. Eu não quero te colocar em risco. Eu passei 15 anos vivendo com medo. Marina disse firmemente. Medo de ser encontrada, medo do passado, medo de realmente viver. Eu não quero mais ter medo. Especialmente não de algo que me faz tão feliz. Foi tudo que ele precisava ouvir. Sua relação permaneceu discreta inicialmente. Não porque estivessem envergonhados, mas porque ambos queriam proteger Isabela. Eles precisavam ter certeza de que era real, duradouro, antes de envolver completamente a menina. Mas crianças são notavelmente perspicazes. Isabela havia percebido a mudança imediatamente. Papai está feliz de novo. Ela confidenciou a Marina um dia durante um alongamento. Ele canta no chuveiro agora. Ele não fazia isso desde que a mamãe estava viva. Isso te incomoda? Marina perguntou gentilmente, preocupada com a resposta. Isabela pensou seriamente por um momento, com aquela consideração cuidadosa que às vezes as crianças trazem para questões importantes. Não. Ela finalmente disse. Porque a mamãe sempre dizia que o amor não acaba. Ele só se transforma e cresce. E se o papai pode amar a mamãe e ainda ser feliz, então acho que está tudo bem. Ela olhou para Marina com seus olhos grandes e sérios. Você também faz ele feliz, professora Marina. Então acho que a mamãe gostaria de você. Marina teve que piscar rapidamente para conter as lágrimas. 3 meses depois, durante um jantar de domingo na casa dos pais de Vitório, Isabela fez um anúncio que surpreendeu a todos. Nona, ela disse aos avós, sua voz séria. Eu acho que o papai vai casar com a professora Marina.
E eu acho que vai ser bom porque aí eu vou ter uma mãe de novo, mas diferente. E a professora Marina pode me ensinar dança em casa também. O silêncio na mesa foi ensurdecedor. Os pais de Vittorio, um casal distinto de italianos mais velhos, olharam de seu filho para Marina e de volta. Foi a mãe de Vittorio, Sofia, quem quebrou o silêncio. Então é sério? Ela perguntou em italiano, presumindo que Marina não entenderia. Mas Marina havia aprendido italiano nos seus meses trabalhando para a organização e entendia perfeitamente. Sim, mama. Vittorio respondeu, também em italiano. É muito sério. Sofia estudou Marina por um longo momento, seus olhos afiados sem perder nada. Então, surpreendentemente, ela sorriu. Bem. Helena me fez prometer que me certificaria de que você não ficaria sozinho. Ela disse que você precisava de alguém forte, alguém que entendesse de onde você vem mas não fosse parte daquilo. Ela mudou para português, endereçando Marina diretamente. Você faz meu filho feliz. Eu tento. Marina respondeu honestamente. E Isabela? Isabela é maravilhosa. Eu adoraria fazê-la feliz também, se ela me deixar. Ela te deixa. O pai de Vittorio, Giuseppe, falou pela primeira vez. Sua voz era profunda, carregando o peso da autoridade de alguém que uma vez comandou um império. Crianças sabem. Elas veem o que adultos tentam esconder. Se Isabela te aceita, então você é boa o suficiente para esta família. Foi mais do que uma aprovação. Foi uma bênção. O casamento aconteceu um ano depois, uma cerimônia pequena e íntima com apenas família próxima e alguns amigos selecionados. Isabela foi a dama de honra, usando um vestido cor de lavanda que ela mesma havia escolhido, e carregou as alianças em uma pequena almofada de cetim. Marina usava um vestido simples mas elegante, sem véu, ela não se via como uma noiva tradicional e nem queria ser uma. Isto era uma união entre dois sobreviventes, duas pessoas que haviam encontrado um ao outro contra todas as probabilidades. Durante a cerimônia, Marina olhou para Vittorio e viu não o chefe da máfia ou o fantasma do seu passado, mas simplesmente o homem que ela amava. Um homem complicado, imperfeito, com sombras em sua história, mas também com tanta capacidade para amor e devoção. Eu prometo te honrar. Ela disse durante os votos que haviam escrito juntos. Nas luzes e nas sombras. Eu prometo aceitar todas as partes de você, mesmo as que são difíceis. E eu prometo amar sua filha como se fosse minha. Eu prometo te proteger. Vittorio respondeu, sua voz cheia de emoção. Sempre. Eu prometo nunca te deixar sentir medo novamente. E eu prometo construir uma vida com você que honra tanto quem éramos quanto quem estamos nos tornando. Quando selaram os votos com um beijo, Isabela aplaudiu tão alto que fez todo mundo rir, quebrando a tensão emocional do momento. A recepção foi realizada no jardim da casa de Vittorio, ou, como Marina estava aprendendo a pensar, deles casa agora. Havia música ao vivo, comida italiana autêntica preparada pela nona Sofia, e luzinhas de fada entrelaçadas nas árvores criando um ambiente mágico. A primeira dança foi não apenas do casal, mas dos três, Vittorio, Marina e Isabela, dançando juntos como a família que haviam se tornado. Os anos seguintes foram os mais felizes da vida de Marina. Ela expandiu seu estúdio, abrindo uma segunda localização. Isabela continuava suas aulas de balé e estava se desenvolvendo em uma bailarina notável.